Chagas tem como virtude fundamental o fato de que todas as pessoas que trabalham com ele ficam com a impressão que, não importa qual seja a tarefa, estão fazendo a coisa mais importante do mundo. É exatamente isso, ele tinha essa característica, né, de arrebanhar a gente, vamos fazer isso, você não sabendo como é que é bem isso, não, você vai fazendo, e você fazia aquilo com a impressão de que se você não fizesse aquilo, o mundo ia desabar. Não era coisa fundamental para a sobrevivência da espécie humana, fazer aquela coisa. E o Frederico Mauer notou isso e teve essa frase muito feliz. Era capaz de fazer com que você sentisse que estava fazendo, não importa o que fosse, era a coisa mais importante do mundo. Bom, então... eu via o Dr. Chagas só assim, bem de longe. Era aquela pessoa extremamente importante, que eu sabia a importância dele. Eu tinha um santo respeito dele e morria de medo do que ele achava de mim, se é que ele sabia que eu existia. Até que um dia, na varanda lá do primeiro andar, eu estou passando, ele me para. Você é a Doris? Sim, senhor. Minha perna tremia. Sim, senhor. Você está trabalhando com Luiz Carlos e com Pena Franca? Sim, senhor. Está gostando? Sim, senhor. Bom, se você precisar de alguma coisa, fala comigo, viu? Você era Dr. Chagas. Foi uma coisa que me impressionou tremendamente, tanto que agora, depois de 40 e tantos anos, eu continuo me lembrando disto. Uma pessoa nova, vindo de um ambiente completamente diferente, que não era muito usual. Ele geralmente escolhia as pessoas. Eu não sabia se eu tinha ido para lá contra a vontade dele, a favor da vontade dele, porque eu não tinha falado com ele, nem ele tinha falado comigo. E ele me abre as portas assim, totalmente. Foi um negócio que eu achei tremendamente emocionante. Depois disso, ao longo dos anos, eu fui conhecendo melhor o Dr. Chagas. Era uma pessoa de uma inteligência ímpar, uma capacidade de captação de noções novas, impressionante. Uma coisa que eu tinha acabado de aprender e estava achando assim ótimo, depois de não sei quanto tempo, aí começando a conversar com ele, pegar o negócio quase que no ar. Então as coisas são assim, 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 assim. Impressionante. Além disto, é uma pessoa boa. Como poucas pessoas são boas. Ele se interessava por qualquer um, por todo mundo, e sabia de tudo também. Ele sabia de qualquer coisa que acontecesse dentro daquele instituto. Carlos Chagas, professor, pesquisador, fazia questão do ensino, assim como ele fazia pesquisa, tinha no ensino uma perspectiva importante para o desenvolvimento do estudante de biofísica, de medicina. Se alguém perguntasse ao professor Carlos Chagas qual era a sua paixão, ele diria, eu acho com muita franqueza, a minha família e o Instituto de Biofísica. Dividia a vida dele num bridge muito importante, um bridge sentimental que dava a ele uma força humana extraordinária, e o Instituto a que ele se dedicava de corpo e alma. Ficávamos lá o dia inteiro e ficávamos, em geral, a experiência se prolongava, então nós saímos para jantar em casa do Chagas e voltávamos todos, e ele voltava também com as filhas para o laboratório para a gente completar a experiência noturna, né?
Então era um programa assim, o grand complet, né? E isso foi extremamente interessante. E a experiência era muito difícil de fazer, Carlos Eduardo e eu ali, Carlos Eduardo principalmente, que estava mais agitado, mexendo, e o Chagas voltava do jantar com um chapeuzinho marrom que ele usava, que dava sorte na experiência. Ele voltava para dar sorte na experiência com o chapeuzinho. Então era uma pessoa assim muito, né, relações humanas sensacionais, o que não é de estranhar, porque uma característica do Chagas é que ele foi uma das poucas pessoas que eu conheço capaz de pegar uma instituição do tamanho da que ele formou e que ele cresceu na mão dele, né, desde de 20, 30 pessoas até o tamanho que é hoje, e conseguiu manter com cada um cordão umbilical separado e pessoal. Cada um tinha uma relação extremamente pessoal com o Chagas. Isso é uma característica absolutamente sensacional dele. Há várias outras características do Chagas, entre elas o fato de que ele se pautou por, sendo uma pessoa muito ciosa do seu próprio brilho e das suas próprias coisas. Ele era assim um pouco, né, grande senhor, mas ele nunca deixou de promover, empurrar para frente todo mundo que trabalhava com ele. Graças ao que ele formou uma instituição que é cheia de líderes. Já naquela época, né, as lideranças da universidade eram fortemente institutos de biofísica. Aí o professor dizia assim, cada vez que tinha um não, cada vez que uma verba não vinha, cada vez que alguma coisa que estava sendo esperada para adquirir, para desenvolver a pesquisa, ele dizia assim, parece que eu estou sempre começando. Mas o professor não era de maneira nenhuma uma pessoa amarga, pelo contrário. Era uma pessoa otimista, era uma pessoa encantadora no trato cotidiano. Otimista, e era muito atento à vida das pessoas. Muito atento, não é? Quer dizer, ajudava no que podia, conversava, e tinha um grande otimismo. Ele dizia, eu tenho o otimismo do real. Não é? O que ele queria dizer com isso? Que a realidade mostrava a ele que ele podia ser otimista. Não é? Apesar das dificuldades daquela época, ele era otimista. O Instituto de Biofísica nasceu com dois propósitos, o ensino e a pesquisa. E as figuras do ensino, pouca gente conhece. Lafayette Rodrigues Pereira, Tito Enéas Leme Lopes, que davam o curso de biofísica com o Dr. Chagas. E uma característica que pouca gente sabe, Carlos Chagas dava todo o curso de biofísica. Até hoje eu tenho comigo todas as apostilas que eram feitas naquele mimeógrafo de álcool, estão guardadas comigo, ele dava tudo. O Chagas foi responsável totalmente pela minha vida científica e ele, sem fazer direcionismo, ele me dirigiu muito, ele disse assim, olha, eu tenho um sonho de que as pessoas comecem a estudar o coração por causa da doença de Chagas que ataca o coração. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, vamos estudar. E ele saiu pelo mundo, ele selecionou as melhores pessoas e trouxe uma pessoa que era assim, 15 anos mais velho do que eu, portanto uma pessoa que mereceria o meu respeito, e que era um sujeito realmente sensacional também, selecionado pelo Chagas, e colocou o sujeito aqui durante 6 meses e disse assim, agora você cola nesse cara e vai sugar tudo que ele puder dar para você nesse período. E foi assim que fez. E eu acho que muitos dos laboratórios do Instituto surgiram por esse mecanismo. Ele saía, selecionava um cara, o cara vinha, ele colava uma pessoa jovem, cheia de energia, e o sujeito ficava indefeso e ia ter que entregar mesmo. Essa é a história. Falar de Carlos Chagas é de falar da sua família. Eu acho que ele teve um apoio enorme da sua mulher, das suas filhas. Era um homem dedicado, católico praticante, homem muito dedicado à família, muito dedicado aos amigos,
e que absolutamente não tinha a menor inveja de bens materiais. Ele sempre ajudou os estudantes com bolsa, se empenhava em arranjar as bolsas, arranjar dinheiro, era realmente, eu sempre dizia que Carlos Chagas era o maior contrabandista da ciência brasileira. Porque quando ele ia à Europa, sempre trazia aparelhos, trazia técnica, trazia material, que eu ia na alfândega desembaraçar, para dizendo que aquilo era para o laboratório, porque tinha que pagar direito. Né? Então Carlos Chagas, trazia uma quantidade enorme de elementos importantes para a pesquisa. Então eu sempre dizia, doutor Chagas, o senhor é o maior contrabandista da ciência brasileira, porque realmente o empenho, né, a Indação precisava de uma substância química, Moura Gonçalves precisava de uma... E ele então trazia, se empenhava, comprava, enfim, tinha essa ousadia de dar o melhor dele para a satisfação do seu assistente, do seu estagiário, da pessoa que trabalhava em qualquer um dos laboratórios. Não discriminava ninguém, nunca discriminou. Bom, ele deixou um legado formidável, não foi capaz de construir um instituto, construir uma entidade de pesquisa e que mantém, no meu entender, os ideais que foram iniciais na formação desse instituto. Quando ele morreu, para mim é como se eu tivesse perdido pela segunda vez meu pai. Eu não tive um contato tão íntimo, tão estreito quanto outras pessoas dentro do Instituto. Mas cada vez que eu precisei, cada vez que eu fui falar com ele, eu me recebia com o carinho de uma filha. É isso.